Nesta aula eu vou tratar do terceiro princípio de Fichte em sua doutrina da ciência de 1794. Dos primeiros dois princípios nós tratamos, ao vivo, e eu vou ler o texto. Eu sugiro fortemente que para acompanhar essa aula vocês peguem o texto que eu deixei no Siga A para acompanhar a leitura. Vocês podem abrir ou numa segunda janela em seu computador ou imprimir. De qualquer forma, é bom ter esse texto escrito na mão, porque ele é bastante denso e complicado, como vocês já sabem. Então eu vou ler e comentar e no final resumir um pouquinho. Parágrafo 3º, terceiro princípio, condicionado segundo sua forma. Eu vou omitir certas partes do texto. Na cópia que eu deixei no Siga A, vocês vão ver as marcações que eu deixei no texto onde eu vou ler. Ponto A. Primeiro, na medida em que o não eu está posto, o eu não está posto. Pois, pelo não eu, o eu é totalmente suprimido. Isso é lógico no sentido estrito. Não há exclui completamente há. Onde se não há então há não é. Se o não eu é, então o eu não é. Ora, continuo. Ora, o não eu está posto no eu, pois está oposto. E todo oposto pressupõe a identidade do eu, no qual se põe e se opõe ao posto. Um oposto só é oposto em virtude da relação que ele tem ao posto. Sem essa relação, o oposto é simplesmente um posto por si mesmo. Algum dado em e por si só. Então é só a relação que faz de algo um oposto a um outro. Nada por si só é um oposto. Agora, o Fichte acha que as coisas são por si sós apenas o que elas são por si só, que é uma tautologia, mas o que quer dizer que eles não podem ser algo para além de si mesmo. Agora, uma relação de oposição, por exemplo, ela evidentemente é algo para além do simplesmente dado, do objeto em e por si só. Então, os objetos por si só não podem estabelecer relações entre si. Quem estabelece essas relações, acha o Fichte, pode ser apenas o sujeito. O sujeito compara, o sujeito analisa, o sujeito junta. Essa parece ser uma assunção implícita, tácita, que parece evidente para o Fichte, provavelmente a partir da filosofia crítica do Kant. Eu já expliquei, quando discutimos Kant, porque precisa ser o sujeito que sintetiza, que estabelece as relações. Porque os dados sensitivos que chegam em nossa mente, enquanto tais, não se relacionam. Então, o simplesmente dado, o simplesmente posto, ele não se relaciona, então precisa-se de um ato para fazer isso. Este ato só pode vir do sujeito, pelo menos quando se trata de algo
que é dado no sujeito. E isso é o caso aqui. Nós estamos aí falando sobre coisas meramente mentais, né? Algo que é dado na mente, em primeiro lugar. Né? Em consequência disso, o Fichte vai argumentar que tudo origina do eu. Né? Mas, num primeiro instante, ele só nos explica que no eu está dado o não eu. O eu é dado para si mesmo, mas também, conforme o segundo princípio, no eu é dado ao eu, em virtude do eu, o não eu. Por quê? Por causa deste ato ordinário do opor que o eu é capaz de fazer. Então, o eu opõe a si mesmo o não eu. E este não eu é o oposto do eu. Mas ele só pode ser oposto em virtude dessa relação que o eu estabeleceu no próprio eu. Então, essa oposição ela já pressupõe a unidade do eu, aquela do primeiro princípio, porque apenas dentro dessa unidade, neste solo comum, para assim dizer, o posto e o oposto podem ser estabelecidos. E por segundo, ele precisa deste ato do opor que também é efetuado pelo eu. Então, precisa, para assim dizer, do eu duas vezes, ou sob dois aspectos. Sob um aspecto digamos, estático, de base, e dinâmico, de estabelecer a diferença. A relação de oposição. Continuo lendo. Por conseguinte, o eu não está posto no eu na medida em que nele está posto o não eu. Então, agora é no próprio eu que o não eu está posto. O eu também está posto no eu. Esse último ponto parece óbvio, não? Mas agora também está posto no eu o não eu. E claro, como o não eu é não eu, então, na medida em que ele está posto, o eu não está posto, e como os dois estão postos no eu, então no próprio eu, para assim dizer, tem um espaço onde não há eu, né? Porque onde no eu, o não eu está posto, então não há eu. Para assim dizer, né, o não eu abre no próprio eu um espaço de não eu. Vamos aí tentar... Agora, o eu põe em si mesmo o não eu. Mas aí, neste espaço do não eu, para assim dizer, né, o eu se exclui de si mesmo. Essa é uma zona não eu, né, no próprio eu. Vamos aqui. Tipo de um paradoxo. Há o não eu no eu, e o não eu é posto pelo eu. Mas essa é justamente essa natureza dinâmica do eu. Autorreferencial e dinâmica. Né? E quando nós temos autorreferencialidade dinâmica, sempre aparecem estruturas de pensamento que parecem ser antinômicas para o raciocínio formal lógico tradicional. Isso não quer dizer que aqui nós estamos aceitando contradições. Né? Isso só quer dizer que aqui nós estamos entrando num outro tipo de pensar, e o que faz necessário entrar nesse tipo de pensar é o eu, né? A natureza do sujeito. O sujeito não pode ser compreendido nessa lógica formal, tradicional, onde não há autorreferencialidade
dinâmica desse tipo. E pelo outro lado, quando nós aceitamos isso, nós temos que lidar com tais estruturas antinômicas, ou pelo menos aparentemente antinômicas, quando vistas numa perspectiva de lógica formal clássica. Continuo lendo agora, ponto 2. Mas o não eu só pode ser posto na medida em que o eu, na consciência idêntica, está posto, na medida em que no eu está posto o meu. Aquele possa ser oposto. Então, para melhor, essa oposição ela exige que o eu também seja posto no eu. E que aqui tenha essa relação de oposição. Então, agora nós temos, para assim dizer, duas vezes eu, né? O eu como essa unidade maior e o eu dentro do eu que está oposto ao não eu. Claro, este eu, né, precisa ser a base idêntica em tudo isso. Então, ele, para assim dizer, este eu não pode ser oposto ao não eu, porque ele é o solo da comparação, o terceiro da comparação. Mas na comparação, este eu precisa ser oposto ao não eu. Continuo lendo. Ora, o não eu deve ser posto na consciência idêntica neste grande eu. Por conseguinte, nessa consciência, na medida em que o não eu deve estar posto, deve também estar posto no eu. Ponto 3. Ambas as conclusões são opostas entre si. Essas conclusões. O não eu deve ser posto na consciência idêntica e nessa consciência, na medida em que o não eu deve estar posto, deve também estar posto no eu. E aquilo que constatamos antes, na medida em que o não eu está posto, o eu não está posto. Então, os dois se exigem mutuamente e se excluem mutuamente. Sem o outro não podem ser opostos, mas em virtude de ser opostos, eles excluem o outro. 3. Ambas as conclusões são opostas entre si, isso já li. Ambas foram desenvolvidas a partir do segundo princípio por uma análise e, por conseguinte, estão ambas contidas neste princípio. Logo, o segundo princípio é oposto a si mesmo e suprime a si mesmo. O segundo princípio, o princípio da oposição, ele leva a uma antinomia, a uma estrutura antinômica no próprio eu. Já comentei que isso acontece quando aceitamos autorreferencialidade, que é dinâmica, e agora, mais ainda, que implique negação. Talvez autorreferência dinâmica que é puramente idêntica, como no primeiro princípio ainda não faz surgir estruturas antinômicas, mas na medida em que entra em cena a negação ou a oposição, isso acontece. E esse é o resultado agora. Estamos aí com este abacaxi. O eu, conforme o segundo princípio, ele se mostra como antinômico. 4. Mas ele suprime a si mesmo somente na medida em que o oposto é suprimido pelo oposto. Por conseguinte, na medida em que ele próprio tem validade. Ora, ele deve ter sido suprimido por si mesmo e não ter nenhuma validade. Por conseguinte, ele não se suprime. Essa talvez não é uma
uma parte que não é tão importante, né? O segundo princípio, ele se suprime, né? Ele é antinômico, por isso não pode valer, então ele não vale, né? Mas se ele não vale, né? Então não vale a contradição, então ele pode valer. Mas se ele vale, surge essa antinomia, então ele não pode valer. E assim por diante. Se o segundo princípio vale, né, ele não pode valer. Se ele não pode valer, se ele não vale, ele pode valer. E assim por diante. O segundo princípio se suprime e também não se suprime. Nós agora temos uma antinomia dupla no conteúdo, o que está presente dentro deste eu, conforme o segundo princípio, e uma antinomia com relação ao próprio segundo princípio. 5. Se assim é, quanto ao segundo princípio, o mesmo também ocorre quanto ao primeiro. Este se suprime e também não se suprime. Pois se eu é igual a eu, tudo o que está posto no eu está posto. Ora, o segundo princípio deve estar posto no eu e também não está posto no eu. Assim dizer, o primeiro princípio, ele permite o segundo princípio, ele dá validade ao segundo princípio. E, portanto, né, essa antinomia do segundo princípio também afeta a ele. Porque foi ele, para se dizer, que permitiu isso acontecer. Por conseguinte, eu não é igual a eu, mas sim eu é igual a não eu, e não eu é igual a eu. Se o primeiro princípio se suprime, então ele nega a si mesmo, então ele nega ao eu. Isso quer dizer que eu é igual ao não eu. Então o Fichte ele tem uma preferência por esses pensamentos antinômicos e como dizer, jogar com essas antinomias é quase um malabarismo, né, de antinomias que ele está fazendo aqui. Mas ele tem uma intenção nisso, né? Ele deve ter um resultado disso. B. Todas essas conclusões foram derivadas dos princípios estabelecidos, segundo as leis de reflexão pressupostas como válidas. Então, nada de mágico aqui, né? Portanto, têm de ser corretas. Mas, se são corretas, a identidade de consciência, o único fundamento absoluto de nosso saber, é suprimida. Então, se cai isso, cai tudo, né? Através disso, pois, está determinada nossa tarefa, a saber, deve ser encontrado um X qualquer, mediante o qual todas essas conclusões possam ser corretas sem que a identidade da consciência seja suprimida. Quer dizer, a identidade da consciência é incontestável, né? É para se dizer a coisa mais fundamental que temos e que não podemos negar. Né? Claro, o resultado das nossas reflexões até agora é que não pode haver unidade da consciência, mas isso é impossível. Né? Isso é para se dizer o mais fundamental que temos, a base da possibilidade de tudo com relação a nós. Né? Então, a unidade da consciência certamente é dada. Isso é incontestável. Isso é evidente em qualquer consciência que eu tenho. Mas se surgiu um problema que parece dizer que essa unidade ela é impossível, então nós precisamos achar uma solução. Nós precisamos achar um tal X, né? O Fichte gosta deste X. O X, né? Um X que possibilite que haja essa unidade da consciência, mesmo nessa situação de antinomia, que possa resolver essa antinomia.
Então agora vamos procurar tal x, que possa resolver esse problema para nós e com isso, né, garantir a possibilidade da unidade da consciência. Primeiro, as contraposições que devem ser unificadas estão no eu como consciência. Portanto, também x tem de estar na consciência. Então, esse x não pode ser, né, alguém de fora, né, que ajuda a consciência, não sei o que, um demônio, um deus, alguma coisa, né, que interfere lá, veja lá, coitado você está com problema aí, né, vou te ajudar. Não, isso é impossível, né? Este x precisa se encontrar no próprio eu. 2. Tanto o eu quanto o não eu são ambos produtos de ações originárias do eu. E a própria consciência é tal produto da primeira ação originária do eu, do eu por si mesmo. Esse é o primeiro princípio, do eu por si mesmo. Segundo princípio, opor do eu por si mesmo. Ações ordinárias, espontâneas, não derivadas. Isso nós explicamos. 3. Mas, de acordo com as conclusões acima, a ação cujo produto é o não eu, o opor, não é possível sem x. Por conseguinte, o próprio x deve ser um produto, e aliás um produto de uma ação originária do eu. Há, portanto, uma ação do espírito humano igual a y, cujo produto é x. Então, outra vez nós precisamos de uma ação, né, de um estado de ação que vai produzir este x. 4. A forma dessa ação está completamente determinada pela tarefa acima. Por ela, o eu e o não eu opostos devem ser unificados, igualados, sem que se suprimam mutuamente. As contraposições acima devem ser acolhidas na identidade da consciência una. Essa é a tarefa deste Y, dessa ação, né? A ação ela deve fornecer isso. Ela deve unificar estes dois aqui e acolher eles numa identidade da consciência una. 5. Como, porém, isso possa ocorrer e de que maneira será possível ainda, não está ainda determinado, né? Está determinado o problema e, por isso, a forma daquilo que X deve fornecer, mas ainda não o conteúdo. Então, como isso possa ocorrer e de que maneira será possível não está ainda de modo nenhum determinado através disso. Não está contido na tarefa e não pode de nenhum modo ser desenvolvido a partir dela. Precisamos, portanto, como acima, fazer um experimento e perguntar-nos: como é possível pensar juntos há e não há, ser e não ser, realidade e negação, sem que eles se anulem e se suprimam? 6. Não é de se esperar que alguém responda a essa pergunta de outro modo, senão como segue: eles se limitarão mutuamente. Por conseguinte, se essa resposta é correta, a ação Y seria um limitar de ambos, os opostos, um pelo outro, e X designaria os limites. Né? Quando A e não A se limitam mutuamente, eles podem coexistir, porque agora eles não se suprimem mais mutuamente, completamente, não se suprimam mais completamente, mas apenas
de maneira limitada. Para assim dizer, o não eu limita o espaço do eu, mas deixa um espaço para o eu. O eu limita o espaço do não eu, mas ao mesmo tempo deixa um espaço para o eu. Porque limitação não é total, não é completa. Sem a ideia da limitação, a oposição precisa ser a supressão completa do oposto. Mas com a ideia da limitação, nós agora podemos pensar da oposição como algo parcial, que se limita mutuamente, se limita, mas pelo outro lado também deixa espaço para o outro. Então, se nós temos aqui o eu, né, e o não eu, né, assim simplesmente, na consciência, eles estão num conflito antinômico. Mas se nós estabelecemos um limite entre eles, não precisa ser no meio, não precisa ser desta forma, pode ser um limite qualquer, né? Pode ser um limite assim, né? Ou um limite assim, tanto faz, né? Mas um limite, né? Com essa concepção de limite, de limitação mútua, nós podemos pensar essa oposição sem supressão completa mútua, mas apenas parcial. Então isso é x é o limite e o y é o ato de limitar. Essa realmente é uma novidade, né? O ato de limitar não é o ato de pôr, naturalmente, mas o ato de limitar também não é simplesmente um ato de opor. Né? É algo novo, algo ordinário, algo diferente. E por isso é realmente um terceiro princípio, algo novo. Não me entendam como se eu afirmasse que o conceito de limites é um conceito analítico que está contido na unificação da realidade com a negação e pode ser desenvolvido a partir dela. É certo que os conceitos opostos estão dados pelos dois primeiros princípios e a exigência de que sejam unificados seja contida no primeiro, mas a maneira como podem ser unificados não está, de modo nenhum, contida nelas e é determinada por uma lei particular de nosso espírito, que através desse experimento devia ser chamada a consciência. Então aqui o Fichte insiste que realmente é algo novo. Não? O ato de limitar não pode ser explicado apenas a partir do ato de propor e do opor. É algo ordinário, novo, e, portanto, realmente é um terceiro princípio, e não apenas uma implicação dos primeiros dois. Número 7. Mas no conceito de limites há mais do que x buscado, a saber, há ao mesmo tempo nele o conceito de realidade e de negação, que são unificados. Portanto, para obter x puro, temos que empreender mais uma abstração. Então, o conceito de limite, para assim dizer, ele contém demais, né? Ele não é ainda suficientemente simples, precisamos abstrair mais. 8. Limitar algo significa suprimir sua realidade por negação, não inteiramente, mas apenas em parte. Por conseguinte, no conceito de limites, além de realidade e de negação, está contido ainda o de divisibilidade. Então, no conceito de limitar, nós temos, digamos, 3 componentes. Um é a realidade, outro é a negação. Realidade isso lembra do primeiro princípio, né? O por, né? Quando algo é oposto, ele é real. Quando algo é oposto, né? Ele nega um outro. Mas no conceito de limitação tem ainda
um terceiro aspecto, e este terceiro aspecto é a divisibilidade. Essa divisibilidade é de quantificabilidade em geral, não justamente de uma quantidade determinada, diz o próprio Fichte. Este conceito é o X buscado, e portanto, pela ação Y, tanto o eu quanto o não eu são postos pura e simplesmente como divisíveis. Então, o verdadeiro X é a divisibilidade. E a ação Y é aquela que estabelece a divisibilidade. Pela ação Y, tanto o eu quanto o não eu são postos pura e simplesmente como divisíveis. Essa é para assim dizer agora, esse é o resultado, o sucesso. Agora nós temos uma concepção de eu e não eu como divisíveis, que podem ser limitados, que têm partes, que tem uma extensão, mas que não é completa, não é universal, mas que é parcial. 9. Tanto o eu quanto o não eu são postos como divisíveis, pois a ação Y não pode suceder à ação de opor, isto é, não pode ser considerada como só tornada possível por esta, já que, de acordo com a prova acima, sem ela o opor suprime a si mesmo, e é, por seguinte, impossível. Então, tem uma sucessão entre os três princípios, principalmente entre o segundo e o terceiro. Né? Em conjunto, estes dois princípios, o segundo e o terceiro, podem ter validade. Então, precisam ser igualmente originárias. Claro, em nosso raciocínio, nós chegamos primeiro ao segundo e depois ao terceiro princípio. Mas eles se exigem mutuamente, então não é que um pode preceder ao outro de maneira temporal nem lógica. Além disso, ela não pode precedê-la, pois só é impedida a fim de tornar possível a oposição, e a divisibilidade nada é sem um divisível. Logo, essa ação acontece imediatamente na ação de opor e com ela. Ambas são um e o mesmo, e somente na reflexão são distinguidas. Assim que ao eu é oposto o não eu ao qual se opõe, e o não eu que é oposto, são, portanto, postos como divisíveis. Ponto C. Agora só temos de investigar ainda se, pela ação estabelecida, a tarefa foi efetivamente solucionada e todas as contraposições foram unificadas. Agora não vou ter que explicar tanto. O próprio Fichte vai explicar por que é que isso realmente resolve este problema. A primeira conclusão está agora determinada do seguinte modo. O eu não está posto no eu na medida em que, isto é, segundo aquelas partes da realidade com que o não eu está posto. Isso aqui é a realidade, claro, a realidade na perspectiva do eu, e onde nessa realidade tem eu, não tem não eu, e onde tem não eu, não tem eu. Uma parte da realidade, isto é, aquela que é atribuída ao não eu, está suprimida no eu. A segunda proposição não contradiz esta. Na medida em que o não eu está posto, tem de estar posto também o eu. A saber, ambos estão postos como divisíveis em geral, segundo sua realidade. Então agora ambos podem ser postos, eu e não eu, porque cada um tem seu lugar, seu espaço,
porque o espaço, para assim dizer, da realidade é divisível e com isso, né, o eu pode ocupar uma parte ou não é outra parte. Né, isso, claro, isso na verdade é muito simples, é muito banal. O interessante aqui é que essa é uma ideia originária que solve um problema originário que surge a partir da reflexão sobre o eu. Só agora, mediante o conceito estabelecido, pode-se dizer de ambos. Eles são algo. Né? Se é algo, implica ter determinação, ter forma, ter especificação. Mas isso, por sua vez, implica não ser tudo, não ser a totalidade. Para ser algo, algo precisa ser limitado. Precisa destacar-se e diferenciar-se de um outro. Então ele não pode ser o outro, ele tudo, né? Porque ele precisa ser diferente de um outro. Para destacar-se, né? Para diferenciar-se. Né? Então, o eu absoluto, que é absoluto, que é por si só e nada mais fora dele, ele não é um algo. Ele mesmo diz isso aqui. O eu absoluto do primeiro princípio não é algo, não tem e não pode ter nenhum predicado. Um algo é algo que tem predicado. Um algo é algo, né? O algo é definido, né, por ter predicado. O eu absoluto é pura e simplesmente o que é, e isso não pode ser mais explicado. Agora, mediante este conceito, toda realidade está na consciência, e desta cabe ao não-eu aquela que não cabe ao eu e vice-versa. Né? Toda a realidade agora se explica por isso, por estes três princípios. Estes três princípios bastam para explicar tudo o que há. Eu, não-eu, limitação do eu pelo não-eu, divisibilidade, especificação, ser algo. Então, ambos, eu e não eu, são algo, e o não eu, aquilo que o eu não é, e vice-versa. Oposto ao eu absoluto, ao qual, porém, só pode ser oposto na medida em que é representado, não na medida em que é em si, como se mostrará em tempo. Então, oposto ao eu absoluto, o não eu é pura e simplesmente nada. Oposto ao eu limitável, ele é uma grandeza negativa. Então, no mundo real, os objetos fora de nós são, em primeiro lugar, uma grandeza negativa, mas são uma grandeza, algo específico. É assim que o Fichte explica o mundo externo. Ele é algo negativo, ou positivo, original, é o eu, mas o negativo, como também o positivo, pode ter uma especificação, uma grandeza. Isso é óbvio na matemática. Um valor. E com isso uma especificidade. Ponto 2. O eu deve ser igual a si mesmo e, contudo, está oposto a si mesmo. Ele é igual a si quanto à consciência, e a consciência é una. Mas nessa consciência está posto o eu absoluto como indivisível. E, por sua vez, o eu, ao qual o não eu é oposto, como divisível. Então, o eu está duas vezes posto, né, como indivisível, absoluto e divisível. Por conseguinte, o eu, na medida em que ele é oposto, o não eu está ele mesmo oposto ao eu absoluto. Então, agora temos uma diferença entre eu e eu, entre eu absoluto e eu limitado, divisível, que é oposto ao não eu. Temos Então, nós temos o
O eu divisível, que é oposto ao não eu, também divisível naturalmente, né? Essa é uma oposição, mas tem uma oposição vertical entre o eu absoluto e o eu divisível. E assim, pois, estão unificadas todas as contraposições sem prejuízos da unidade da consciência. Isto é, como que a prova de que o conceito estabelecido era o correto. Não, agora, isso é tudo explicável, isso é tudo possível. Oposição não desemboca mais em antinomia, porque, para assim dizer, os opostos, cada um tem seu lugar. São separados pela ação de estabelecer divisibilidade, de dividir. Já que, segundo nossa pressuposição, que só é possível demonstrarmos perfazendo uma doutrina da ciência, não são possíveis mais do que um princípio puro e simplesmente incondicionado, um condicionado segundo o conteúdo e um condicionado segundo a forma. Então, além dos estabelecidos, não pode haver nenhum outro. Então, com os três princípios, o fundamento da doutrina da ciência está completo. Não pode haver, né, mais princípio além destes três, por razão lógica. Porque essas três, para assim dizer, ocupam os únicos lugares possíveis de princípios originais distintos, completamente incondicionado segundo o conteúdo, condicionado segundo o conteúdo, mas incondicionado segundo a forma e vice-versa. O total daquilo que é certo incondicionalmente e pura e simplesmente está agora esgotado. E eu exprimiria na seguinte fórmula. Eu oponho no eu ao eu divisível o não eu divisível. Nenhuma filosofia ultrapassa este conhecimento. Vejam aí, né? É a pretensão do Fichte. Mas toda filosofia bem fundada deve remontar até ele. Desde que o faça, torna-se doutrina da ciência. Quer dizer, se não faz, né? Não é ciência, né? Como dizer, né? Brincadeira de criança, né? Coisa incerta, vaga. Quer dizer, isso se aplica a toda a filosofia antes do Fichte, né? O Fichte acha que ele estabelecia a filosofia como ciência, e essa é a única maneira de estabelecer ela, e este é o único possível fundamento, estes três princípios. Tudo o que de agora em diante deve aparecer no sistema do espírito humano tem de deixar-se derivar do que foi estabelecido. Claro, isso foi apenas o começo da doutrina da ciência, mais exatamente daquela de 1794, né? Mas deste projeto de filosofia que o Fichte tem. Agora apenas começa, e naturalmente nós não vamos mais ler isso, discutir isso, nós só discutimos estes três princípios. Estes três princípios são o começo de todo o problema, de um sistema muito elaborado, muito diferenciado, muito complicado e sutil, que é a doutrina da ciência do Fichte. Isso eu queria deixar claro, porque eu dei tanta ênfase a esses três princípios, porque de fato são o mais importante sob uma perspectiva sistemática, mas também são o mais importante sob o aspecto histórico-filosófico, quer dizer, o que influenciou outros pensadores. Essa ideia do eu como princípio absoluto e
do ato ordinário do opor e da unificação ou reconciliação destes dois princípios antagônicos. Bem, e por isso eu concluo aqui essa apresentação da doutrina da ciência, ou essa discussão da doutrina da ciência, só para indicar isso. Isso é o começo, e se alguém acha isso interessante, talvez valha a pena ler o texto que segue a estes primeiros 3 princípios, esses primeiros 3 parágrafos, onde o Fichte vai construir todo um sistema muito complexo, muito diferenciado, à base destes 3 princípios. Eu vou ainda... Cadê aqui? O meu mouse eu resumi aqui os princípios, os 3 princípios. O primeiro, o eu põe ordinariamente, pura e simplesmente, seu próprio ser. O segundo, tá errado aqui, um momento, tá errado. Ao eu é oposto pura e simplesmente o não eu. Esse é o segundo princípio. E o terceiro princípio, eu oponho no eu ao eu divisível, o não eu divisível. Quer dizer, essa sentença ela já unifica os 3 princípios, mas traz a especificidade do terceiro princípio, que é a divisibilidade. Estes 3 princípios são suficientes para estabelecer tudo o que há para dar fundamento a toda a realidade. O primeiro, a realidade do sujeito. O segundo, a realidade do mundo objetivo. O terceiro, a relação entre sujeito e mundo objetivo. E aí, ainda fiz um esquema para resumir essa sistemática lógica que o próprio Fichte explica, na qual ele insiste tanto. O primeiro princípio, o princípio do eu absoluto, ele é incondicionado segundo o seu conteúdo e também incondicionado segundo sua forma. O segundo princípio, ele é incondicionado segundo a forma. A forma dele é o opor. Não tem nada de opor, de negatividade, de exclusão no primeiro princípio. Mas este opor, ele precisa de um dado material para poder operar, e este é fornecido pelo primeiro princípio. Então, ele é condicionado segundo seu conteúdo. O terceiro princípio, ele é condicionado segundo sua forma, aquele que ele, assim dizer, aquele que ele deve ser, que ele deve fazer e resolver. Isso é pressuposto, isso é dado a ele a partir dos primeiros 2 princípios. Ele deve resolver este conflito que surge a partir destes 2, este conflito antinômico. Mas como ele faz isso? Isso é novo. Isso não se deixa derivado dos primeiros 2 princípios, através da concepção da divisibilidade. Então, isso é um novo conteúdo que este primeiro princípio introduz, e ele é originário, e, portanto, este primeiro e terceiro princípio também é princípio originário. E com isso, o número de princípios é completo. A partir daí, o resto da doutrina da ciência é derivação, desenvolvimento a partir destes princípios. Para concluir, eu ainda quero ler um parágrafo que se encontra na página 61 de nosso texto,
simplesmente não se explicaria como jamais um pensador poderia, seja ultrapassar o eu, seja depois de tê-lo ultrapassado, deter-se onde quer que fosse, se não encontrássemos como perfeito fundamento de explicação deste fenômeno um dado prático. Então é a prática que nos leva para além do eu. Isso é muito importante para o Fichte, este primado da prática. Tudo bem, o próprio eu também já é prática, né? É ato. É ato puro de pôr a si mesmo. Mas a necessidade, mesmo a possibilidade de ir para além do eu e também de permanecer nessa visão de para além do eu, quer dizer, a visão de um mundo real. Hein? Essa possibilidade vem de uma prática, de uma experiência prática. Né? O que nos leva a assumir que haja algo fora de nós, que haja realidade fora do eu? Diz o Fichte, era um dado prático e não teórico, como se parecia acreditar, que impelia o dogmático, quer dizer, o realista tradicional, ingênuo, a ultrapassar o eu. Então, a mente ingênua, ela evidentemente assume a realidade das coisas externas, mas por que ela faz isso? O Fichte acha por causa de um dado prático, a saber, o sentimento de dependência de nosso eu, na medida em que é prático em relação ao não eu, que pura e simplesmente não está sob nossa legislação e é, nessa medida, livre. Então aqui o Fichte está insistindo na dependência do eu de algo fora dele. Podemos pensar, né, em comida, né, bebida, moradia, seja o que for. Né? E também no fato de que não podemos controlar. Que não sei o que, a manga cai em minha cabeça da árvore sem eu querer, sem eu prever, sem eu planejar. Um monte de acidentes acontecem, né, contra a nossa vontade e nós não controlamos. Isso para o Fichte é óbvio. Então, quando alguém usa isso como argumento contra o idealismo, certamente não tem efeito com relação ao idealismo do Fichte, porque o Fichte insiste justamente isso. Evidentemente, nós fazemos essa experiência que nós não controlamos o mundo, que as coisas resistem à nossa prática, à nossa vontade, ao nosso fazer. Né? Eu gostaria de fazer alguma coisa, mas a realidade não me deixa, ou ela dificulta. Né? Eu gostaria de estar lá, né, em cima da montanha, né? Mas é muito penoso, me custa muita força. A realidade, ela resiste a nosso fazer, a nossa prática. Na prática, nós fazemos essa experiência da resistência, e isso, acha Fichte, nos leva a assumir a existência de um mundo externo independente de nós. Se não tivesse isso, não tivesse nenhuma razão para assumir que aquilo que eu tenho em minha mente tenha uma fonte fora de mim, seja uma representação de algo que está dado fora de mim. Então é essa resistência na prática que nos leva ao realismo ingênuo. Mas o dado prático o obrigava inversamente a deter-se onde que fosse. A saber, o sentimento de uma subordinação necessária e unidade de todo não-eu sob leis práticas do eu, a qual, porém, não é de modo nenhum como objeto de um conhecimento, algo que aí está, e sim como objeto de uma ideia que algo deve estar aí e ser por nós produzido, como se mostrará a seu tempo. Então, se por um lado é pela
prática que chegamos à concepção do mundo real independente de nós, né? Também é pela prática que chegamos à ideia de uma unificação de realidade fora de nós e próprio eu. Para se dizer de uma reunificação. Por quê? Porque o eu vê a realidade e vê que ela não está como ela deveria ser. Em primeiro lugar, não está como ela deveria ser para minhas preferências pessoais, né? Meus interesses, meus desejos. Esse é o primeiro nível. Mas no segundo nível, ela não está como deveria ser sob o ponto de vista da razão e da moralidade. O mundo não é como ele deveria ser conforme as exigências da moral e da razão moral. Então, devemos tornar o mundo um outro mundo, né, para ele ser, né, um mundo mais racional. Né. Devemos desenvolver técnica, medicina, né, para acabar com doenças, para acabar com miséria, acabar com fome, porque miséria e fome não deve ser naturalmente, né? Não apenas por causa do interesse particular, mas por razões morais, né? E também, né, na convivência humana, né, nós devemos estabelecer estruturas, né, que garantem que não haja mais escravidão, violência, opressão, né, exploração, desigualdade. Isso tudo não é natural, né? Nós precisamos conquistar isso, né? O mundo social também não é como ele deveria ser. Já é agora melhor do que antes, do que 1000 anos atrás, mas ainda muito precisa ser feito. Então essa é a exigência da razão, da exigência da razão prática, mudar o mundo, que ele seja como ele deveria ser, não contentar-se com o mundo como é, mas como deveria ser. Então, se por um lado a prática me leva à experiência da resistência e disso eu concluo que há um mundo fora de mim, a prática ela também exige de mim transformar este mundo, que ele seja assim que a razão do eu exige, que a moral exige, e com isso, para assim dizer, reconduzir o mundo fora de mim a forma que eu tenho dentro de mim, a forma de minha razão, a racionalidade. Então, a mesma noção que me leva à concepção do mundo real fora de mim, né, a concepção da prática, essa também me leva a uma reunificação, ao ideal, à ideia de reunificação de mundo fora de mim e razão dentro de mim, sob o primado do eu, da razão. Então, a reflexão sobre a prática me leva à superação do realismo. O realismo deve ser superado, o mundo fora de mim não deve permanecer, para assim dizer, fora de mim, algo oposto a mim, algo que simplesmente, né, resiste à minha ação, ele deve ser acolhido. Mas uma vez que ele é acolhido, né, nós chegamos a uma nova unidade de eu e não eu, de eu e mundo externo, mas naturalmente sob o primado do eu. Então isso é um idealismo, mas um idealismo de certa forma que é prático, que é algo que é uma tarefa, um desafio, algo para estabelecer. Assim, essa ruptura entre eu e não eu, ela existe e ela deve ser superada. Essa é a exigência da razão. E superar essa cisão é o trabalho nosso dos seres humanos, né? De transformar nosso mundo, de transformar o mundo natural através do trabalho, da ciência,
das tecnologias, da medicina, mas também, mais importante ainda, transformar o mundo social, através, né, da justiça, através de leis, através de uma constituição justa do Estado. Esse é o desafio. Isso é, para assim dizer, né, o idealismo como projeto, como desafio, como trabalho para nós fazermos. E a opinião do Fichte é que, naturalmente, nós não vamos conseguir, nem nessa vida, nem em 1000 anos, nem em 1 milhão de anos. Sempre vai ser apenas uma aproximação a isso. Sempre vai ter um restinho de resistência do mundo ao ideal racional nosso. Mas não estamos fazendo progresso, mas já fizemos muito progresso. Quando você compara o mundo hoje ao mundo da Antiguidade, da Idade Média, ou até ao mundo, né, de 50 anos atrás. Quando o Fichte comparava o seu mundo ao mundo 50 anos atrás, né, na sua época, quer dizer, o mundo antes da Revolução Francesa, antes, né, da realização desses ideais, né, ele já tinha um bom exemplo deste progresso. Este progresso ele é real e, na interpretação do Fichte, é um progresso nesse sentido do idealismo. Podemos chamar isso de idealismo pragmático utópico. A unidade de mundo externo e eu, racional, ela deve ser estabelecida, e ela será estabelecida apenas de forma aproximativa, porque nós somos seres finitos naturalmente, né, e nunca vamos conseguir transformar o mundo, nem o mundo social completamente conforme as exigências da razão. Mas podemos fazer progresso. E isso é tudo que conta para o Fichte. Ser livre é nada, tornar-se livre é tudo. E tornar-se livre é justamente isso. Transformar o mundo de tal forma que ele seja conforme às exigências de nossa liberdade.